isso aí, gente. Tem várias pessoas aí que estão planejando viajar, que querem, então, desesperados, na verdade, para viajar, que é o meu caso, por exemplo, só esperando essa vacina, né? Tá todo mundo aí planejando a tua próxima viagem. E para onde você quer ir? Me conta aqui. Para onde você quer ir viajar assim que você tomar a vacina? Qual é o primeiro lugar que vem aí na tua cabeça? Pode ser que seja algum país hispanohablante, que nós temos 21 opções de países hispanohablantes para você poder visitar. É muito lugar incrível que você vai aproveitar infinitamente mais se você tiver um espanhol fluente, né? Mas se o teu caso não é, você não está a fim de viajar para um país hispanohablante, você quer conhecer outros países. Será que o espanhol você não vai precisar? Será que não vai ter utilidade para você se for viajar para um país que não é hispanohablante? Eu acho que não é bem assim, né, gente? Então vamos lá. Se você está planejando a tua viagem para um país hispanohablante, eu tenho certeza que você já tem em mente aquele lugar paradisíaco, lindo, aquela cultura muito rica para conhecer. E você já consegue imaginar os benefícios que você vai poder ter nessa viagem se você realmente souber o espanhol. Não, me conta aqui. Se eu não tenho olha, eu vou conseguir aproveitar mais, viajar mais barato, principalmente viajar mais barato e aproveitar muito mais. Mas e se não for para um país hispano, como é que o espanhol vai te ajudar nesse caminho? Vai te ajudar a aproveitar mais a tua viagem? Pois é, gente, pensa comigo. Vamos imaginar que terminou essa pandemia, você já foi vacinado, você quer ir para a Europa. O único país lá na Europa que tem o espanhol como idioma oficial é a Espanha. Mas não é só a Espanha que você quer conhecer, afinal lá na Europa é todo um do ladinho do outro, é muito fácil de trocar de país, você andou um pouquinho, você já tá ali na França, já tá na Itália, você tá querendo realmente conhecer a Europa. Será que vale a pena saber espanhol, já que é só um país que fala espanhol, dá como idioma oficial? Pois é, gente, eu peguei alguns dados aqui para passar para vocês, olha aqui. Em torno de 15% dessa população fala espanhol dentro da Europa. Então, dentro da Europa, não é só dentro da Espanha que você realmente vai usar o espanhol. 15% da população fala, sim, espanhol, como uma língua estrangeira, né? Sem contar o pessoal que migra e tal, e vai morar em outro país. Dentro desses países europeus que você com certeza vai usar o espanhol, vai se destacar a Alemanha, Itália, Suécia e França. São os países que mais têm hispanohablantes dentro do país dele. Então, em vez de você aí tentar aprender o francês, o alemão, o sueco, o italiano, tudo isso, você pode muito bem aproveitar ainda mais a tua viagem com o espanhol. Com relação à França, quando eu fui para lá, realmente eu usei muito o espanhol na França. Porque eu não sei se fui eu que tive falta de sorte ou sorte, né? Porque na época o meu espanhol era 1000 vezes melhor do que o meu inglês. Mas eu tive pouco contato com franceses que falavam inglês. E francês, eu não falo francês, então descartado por completo, né? Então, dentro da França, eu usei muito espanhol. Então, eles tentavam de todas as formas me ajudar com o espanhol. Então, uma super dica para você que quer sim viajar depois dessa pandemia, quer ir para a Europa. O espanhol é a sua chave, você vai aproveitar muito mais, mesmo conhecendo outros países além da Espanha. Certo? Vamos para o próximo? Se você não tá afim, não é para a Europa que eu quero não, quero conhecer os Estados Unidos, meu sonho sempre foi conhecer os Estados Unidos. Então eu não preciso do espanhol, não vou usar espanhol para nada lá dentro dos Estados Unidos, certo? Será? Será mesmo? Gente, nos Estados Unidos, principalmente ali na região da Flórida, tem muito hispanohablante, mas muito mesmo. É a segunda língua mais falada dentro dos Estados Unidos. Então, tem muita gente lá dentro que fala assim espanhol, que são nativos ou descendentes. Então, eles falam espanhol e inglês.
Me conta aí como é que tá o teu inglês. Será que você consegue viajar para os Estados Unidos? Será que não é legal você ter o espanhol também para conhecer toda essa região dos Estados Unidos que é cheia, cheia, cheia de nativos? Então, dentro dos Estados Unidos, eles fizeram até uma pesquisa aqui, ó. Em 2050, eles estimam que aproximadamente 30% da população dos Estados Unidos vai falar espanhol. 30% de um país que não é hispanohablante, é muita coisa, é muito hispano lá dentro. Além do pessoal lá dos Estados Unidos já quererem realmente aprender o espanhol. Então vale muito a pena. Se a gente for falar em números absolutos, dentro dos Estados Unidos tem mais gente que fala espanhol do que na Espanha. Pensa só, que loucura. Porque a Espanha é um país pequeno, mas os Estados Unidos tem uma população muito maior. E se a gente for pegar em números absolutos, a quantidade de hispanohablantes dentro dos Estados Unidos é maior do que na própria Espanha. Então, sim, gente, ir para os Estados Unidos com o espanhol afiado vai te ajudar e muito, 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 muito. Além disso, eu não sei se você já ouviu falar do tal do Spanglish, que é a mistura do Spanish com English. Então, eles fazem do mesmo jeito que a gente tem aqui o português com o espanhol, que deu o portunhol, lá nos Estados Unidos eles têm o Spanglish, que é essa mistura do espanhol com o inglês. Muitas vezes são frases que eles falam a metade em inglês e a outra metade em espanhol, ou traduções muito literais, então expressões em inglês que a gente não traduziria ao pé da letra, mas tem muito nativo lá dentro que sim, traduz ao pé da letra e usa essas expressões assim tal qual. Então é muito, muito útil para quem aí está planejando conhecer os Estados Unidos ter o espanhol como teu segundo idioma. Vai te ajudar demais, demais, demais. Certo? Então não esqueça disso, se a tua viagem é para a Europa, se a tua viagem é para os Estados Unidos, espanhol tem que estar afiado. Mas não para por aí, que tem mais lugares, tem muitos outros lugares. Então vamos lá, o próximo lugar aqui que você vai usar muito espanhol é o Canadá. Quem aí tem vontade de conhecer ou morar no Canadá? Não sei se vocês sabiam, mas o Canadá é um dos países que mais tem programa de imigração. E não é só aqui no Brasil, é para toda a América Latina. Então lá é lotado de latinos. Lotado, lotado, lotado. Você vai usar muito, muito, muito espanhol. Tem a província inglesa e a província francesa dentro do Canadá. Mas sim, você vai se esbarrar com latinos, com hispanos o tempo todo. Então, para você que quer realmente morar ou conhecer o Canadá, o espanhol vai ser uma mão na roda. Sem contar que eles, o pessoal lá do Canadá, eles deduzem, para eles a gente fala espanhol. Não importa, a gente fala, é brasileiro, eu sou do Brasil. Ah, você fala espanhol, né? E daí fica aquela cara, já tá achando, não é porque eu moro no Brasil que eu tenho que falar espanhol, né? Eu posso aprender, mas não é minha primeira língua, não é minha língua nativa. Isso aconteceu principalmente com a minha irmã, por exemplo. Ela tá morando lá no Canadá. E ela foi fazer entrevista e eles perguntaram: ah, você é do Brasil, né? Então posso pôr você nesse setor aqui porque você fala espanhol. Ela olhou pra cara dele assim, sem entender de onde ele tinha entendido que ela falava espanhol. Mas isso foi exatamente isso. Para eles, a gente fala espanhol. Então, talvez seja porque a gente está rodeado, né, de países que realmente falam espanhol, eles colocam a gente ali no meio e acham que a gente fala. Muitas vezes eles não vão nem te dar o trabalho de fazer uma entrevista para ver se você realmente sabe, só te jogam lá na fogueira e você que se vire. Então, gente, para você que tem plano de ir morar no Canadá, de ir passear, o espanhol também vai estar presente na tua viagem ou na tua moradia por lá. Outro país que olha, esse eu tenho certeza que ninguém vai acertar, porque olha, a hora que eu tava pesquisando sobre esses países, eu fiquei assim, chocada de saber que a Filipinas fala espanhol. Não é o idioma oficial, lá eles falam inglês, mas a Filipinas foi uma colônia da Espanha.
Então eles têm esse resquício ainda, apesar de ter, já não são mais colônias e tal, já são um país independente, mas ainda ficou marcado no país. Eles ainda têm uma população muito grande que fala assim espanhol, fala inglês e espanhol. Então, é um país que está longe pra caramba da gente, um país totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente do que a gente pode imaginar. Eu ainda não fui para Filipinas, mas morro de vontade de conhecer. E você pode conhecer, aproveitar, planejar muito melhor a tua viagem com o espanhol lá nas Filipinas. Muito, muito legal, gente. Muito bacana isso. E aqui eu tenho mais 3 países que olha, experiência própria que eu fui para lá e foi a melhor coisa foi usar o espanhol. Primeiro, número 1, Marrocos. Quem aí não é a fim de conhecer o Marrocos? Gente, é um lugar incrível, incrível, incrível. Fui para lá, fui para Marrakech, fui para Fez, fui para o deserto do Saara. É um lugar sensacional. E adivinha só, é pertinho da Espanha, então mas muita gente lá fala espanhol, principalmente nas cidades maiores. E aí, o que isso vai te dar de benefício, além de se comunicar por si só, né? Que isso já é um baita de um benefício, você realmente conseguir se comunicar, se locomover, entender muito mais da cultura deles com o espanhol. Lá, a gente foi num grupo de amigos brasileiros e um pessoal que era um de cada lugar. Então, da Holanda, da Inglaterra, tinha de tudo quanto é lugar. E aí a gente foi no mercado lá, que é um mercado de artesania que geralmente um mercado municipal que tem várias cidades e o de lá é incrível. E a gente foi fazer compras, claro, né? Vamos levar presentes, comprar as coisas pra gente e tal. E eu queria uma bolsa que tinha lá. E aí um dos meninos que estava com a gente foi negociar a bolsa em inglês. Que ele também ia levar uma para a família dele e tal. E daí eu não tava em outra barraquinha ali e tal. Cheguei ali perto e perguntei em espanhol. Metade do preço ele me passou da mesma bolsa. Então, assim, lá no Marrocos, eles veem as pessoas que falam inglês com... Realmente, elas têm um poder aquisitivo maior do que as que falam espanhol. Então, se você chega negociando em espanhol, você já leva uma super vantagem. E o pessoal lá do Marrocos, olha, gosta de uma negociação, hein? Então, se for preparado com espanhol afiado para você, com o vocabulário próprio para você conseguir negociar, nossa, você faz a festa. E é muito legal, porque lá no Marrocos você vai ter guias em espanhol, tem várias coisas várias atrações onde você tem folders que você pode ler em inglês e espanhol e não tem em português. Então é inglês e espanhol lá dentro do Marrocos. É um país que vale demais a pena você ir com espanhol afiado. No resumo da ópera, toda a estadia lá que eu passei no Marrocos, 10 dias, quem ficou negociando toda a compra de todo mundo fui eu, tanto dos brasileiros quanto do pessoal que era lá da Europa. Então vale muito, muito, muito a pena. Certo, gente? Próximo país que você vai usar muito espanhol e que o espanhol não é o idioma oficial é a Turquia. Já pensou em ir para a Turquia? Eu particularmente conheci só a capital, que foi Istambul, e lá na capital eles falam sim espanhol. Vários lugares que a gente foi comer os doces turcos e tal, eles te atendiam em espanhol. Eu não sei porque comigo particularmente eles falavam já direto em espanhol, talvez, sei lá, traço físico, já vinha, essa daí é latina. E eles sempre falavam em espanhol, foi muito tranquilo comunicar, principalmente em pontos turísticos, que o pessoal era mais preparado, porque vamos combinar, quem aqui vai estudar turco? É uma língua muito difícil, você vai usar turco na Turquia. E o espanhol você vai usar em 21 países de idioma oficial e mais tantos outros que eu tô falando aqui para vocês que não tem o espanhol como idioma oficial. Então, na Turquia também vale muito, muito a pena você estar com o espanhol na ponta da língua, certo? Vamos para o último aqui, que foi a minha última viagem que eu realmente precisei do espanhol e foi muito, muito útil, que é a Índia. Na Índia eu usei sim muito, muito espanhol, porque lá na Índia você tem 2 opções. Ou você tem guias turísticos, ó, por exemplo, você vai
vai a alguma atração, em algum show, alguma coisa, eles têm os guias em inglês e os guias em espanhol. São essas duas opções. Não tem absolutamente nada em português. Em nenhuma das cidades, olha que eu passei mais quase 15 dias na Índia, fui para a capital, fui para o sul, andei de trem, fui para o Nilo e nada de português. Ninguém falava uma palavra, não tinha um ponto turístico, um museu, nada que falava português, mas sim tinha em espanhol. Então, dentro da Índia você vai poder usar sim o espanhol, vai te ajudar demais, porque lá tudo você tem que negociar, porque tudo eles te cobram uma gorjeta aqui, para você paga o serviço, paga a gorjeta e paga o tempo todo. Então, tá com o espanhol bem afiado vai te ajudar a economizar bastante nessa viagem. É um país que sim, você vai tirar muita vantagem em saber espanhol. Certo, pessoal? No final das contas aqui, o que eu quero, a mensagem principal. Porque se você tá aí já planejando a tua viagem, viajar preparado é a melhor escolha que você pode fazer. Mas para a tua viagem daqui a alguns meses ser realmente boa, produtiva, para você conseguir desfrutar desse sonho, porque viajar é um sonho, a gente trabalha um ano para conseguir tirar férias. Aqueles 30 dias, às vezes nem 30, muitos lugares é 15, 20 dias. Então, quanto mais preparado você tá, mais você vai aproveitar. Então, não deixa para fazer as coisas de qualquer jeito. Viajar para um país hispanohablante, para a Europa, para os Estados Unidos, para qualquer um desses lugares que eu citei aqui para vocês, é totalmente possível com planejamento. E esse planejamento, para você começar a realmente aproveitar, começa estudando espanhol. Então, se você realmente quer viajar, tá só esperando a vacina para começar a planejar a tua viagem, já comece estudando. Porque a hora que chegar, a hora que você puder pegar a tua mala e entrar dentro do avião, você já está preparado. Então me conta aqui, gente, para onde vocês querem ir viajar? É algum desses países? É um país hispano? Porque de país hispano aqui tem muito pertinho. E muitas vezes é mais barato viajar para algum país hispano do que viajar dentro do próprio Brasil. O peso, que é a moeda da maioria dos países aqui em volta, tá super desvalorizado. Então, pra gente, com um pouquinho de organização no orçamento, sim, a gente consegue viajar para fora muito fácil. Muito, aproveita muito mais. Pra vocês terem noção, quando eu tava na Argentina, eu e meu marido, a gente comia uma pizza por R$12 os dois. Então, tipo, a janta você gasta R$12 para 2 pessoas. Então, vale muito a pena.